Bom dia a todas e a todos. Vamos iniciar mais um encontro do nosso seminário de teses em ciências criminais. Hoje a gente vai ter um debate muito interessante sobre lavagem de dinheiro, com as perspectivas comparadas entre o Brasil e a Alemanha, e conto com a participação da autora da tese, a doutora Emília Giuliani, a quem agradeço muito pela participação, pela disponibilidade, pelo interesse de colocar sempre as ideias em debate. E os debatedores iniciais são os doutores Ana Carolina Oliveira e Uriel Müller, que são expertos no cenário da Alemanha, no debate brasileiro. A professora Ana Carolina tem uma tese específica sobre o tema, o professor Uriel também, além de trabalhar diretamente na prática com lavagem de dinheiro na Alemanha. Então, gostaria de agradecer também aos professores Ângelo e Gabriel, que já estão aqui presentes para o debate, e os demais que entrarem posteriormente. E a tese tem o título de Punibilidade de lavagem de dinheiro no Brasil e na Alemanha. Como a gente sempre faz no seminário, primeiro a autora faz uma breve introdução, por uns 15, 20 minutos, depois a gente tem os dois debatedores, Ana Carolina e o Uriel, depois retorno para a autora, com algumas respostas iniciais, e ao fim a gente abre para outras perguntas, tanto de quem estiver aqui presente, quanto eventualmente no YouTube, se algum aluno fizer alguma pergunta, eu também acompanho por lá, ou aqui pelo chat também. Então, Emília, passo para ti a palavra, te agradeço mais uma vez pela disponibilidade, fique à vontade para fazer a apresentação inicial. Obrigada, Vinícius. Bom dia a todos e a todas, e no caso do Uriel e da Ana Carolina, boa tarde, né? Em primeiro lugar, eu queria dizer que é uma alegria enorme estar aqui hoje, né, no Seminário Brasileiro de Teses e Ciências Criminais, ao lado de tantos colegas que eu admiro e respeito tão profundamente, né, colegas cujos trabalhos eu acompanho sempre com muita curiosidade, com muito interesse, ainda que de longe, ainda que talvez eu não conheça alguns deles pessoalmente. Na verdade, mais que uma alegria, acho que é uma satisfação pessoal ter recebido esse convite, né, de poder ocupar esse espaço tão privilegiado. E no meu caso, sobretudo, considerando o fato de que eu acho que eu ainda não tinha tido essa oportunidade de realmente discutir, debater a minha tese em língua portuguesa, de forma mais aberta, com colegas brasileiros. Como, então, alguns de vocês já sabem, eu fiz o que se chama de duplo doutorado, né, ou doutorado em cotutela, e em virtude disso eu redigi a tese em alemão, né. Infelizmente, isso acabou limitando um bocado o círculo de pessoas com quem eu pudesse discutir as minhas ideias e os resultados da pesquisa, e eu acho que o Bruno, que infelizmente não está aqui hoje, mas ele acho que concordaria comigo, né, ele sabe muito bem como é essa sensação. Depois da defesa da tese, que no meu caso foi no formato da disputácio, né, a Alemanha, os doutorados na Alemanha às vezes optam por um ou outro tipo de defesa, tem o rigoroso e o disputácio, no meu caso foi a disputácio. Eu ainda realizei algumas alterações à tese para que ela pudesse ser publicada em forma de livro, algo que eu recém comentei, né, com os professores aqui, era inclusive um requisito formal para a concessão do título de doutora, segundo as normas da Universidade de Osnabrück. E, em razão disso, eu pude também integrar a obra final algumas das críticas e sugestões dos avaliadores, e também explorar um pouco mais, né, alguns daqueles pontos que eu não tinha conseguido inicialmente, até porque uma coisa que vai ficando clara ao final do doutorado é que a gente não termina exatamente uma tese, a gente tem que parar de escrever ela, porque há sempre coisas que a gente gostaria de seguir desenvolvendo e aperfeiçoando, né? E então, eu agradeço de verdade que vocês tenham tirado um tempo para ler aquilo que eu escrevi com tanto custo em outra língua. Eu acho que escrever a tese em alemão foi um desafio à parte, foi um desafio enorme para mim, e em particular, então, eu agradeço a Ana Carolina e a Uriel por assumirem aqui o papel de debatedores. Eu me sinto especialmente honrada pela presença de vocês. Então, vamos lá. O título da minha tese, como o Vinícius falou, né, é a punibilidade da lavagem de dinheiro no Brasil e na Alemanha, subtítulo, né, o tratamento jurídico penal do fenômeno a nível nacional e internacional. Ela foi publicada ano passado na Alemanha. Mas antes de a gente entrar na exposição da tese propriamente dita, uma primeira observação preliminar se faz aqui necessária, né, que no início desse ano, talvez muitos de vocês já saibam, né, foi operada uma reforma significativa no tipo penal alemão da lavagem de dinheiro, que modificou bastante a sua organização e estrutura internas. Essa foi a maior alteração já realizada no parágrafo 261 do StGB, né, que é o Código Penal alemão, onde está previsto o crime de lavagem de dinheiro, e os seus impactos concretos na punibilidade da conduta ainda não estão totalmente claros, ao menos para mim,
né, que não pude ainda estudar mais a fundo a alteração. Entre as principais modificações ao tipo penal alemão da lavagem de dinheiro está a extinção do rol de delitos antecedentes, que muitos caracterizam, então, como algo que simboliza, de fato, a adesão da Alemanha à chamada All Crimes Approach, né, aquela abordagem político-criminal que insiste em combater penalmente condutas de ocultação e dissimulação que tenham por objeto bens provenientes de quaisquer delitos, independentemente da sua gravidade. E essa reforma, ela foi impulsionada pela necessidade de transpor para o ordenamento jurídico nacional a sexta diretiva da União Europeia sobre lavagem de dinheiro, que exigia, dentre outras coisas, a inclusão no rol de delitos antecedentes de crimes específicos, bastante específicos e de menor gravidade. Então, acho que a fim de evitar problemas de proporcionalidade, sistematicidade do tipo penal, o legislador alemão teria entendido que era melhor simplesmente excluir o rol de delitos antecedentes, né, por inteiro. Além dessa mudança, houve também uma profunda reorganização na descrição das condutas delitivas, mas que, ao que tudo indica, não altera o conteúdo fundamental do crime de lavagem de dinheiro, né, com exceção, talvez, do tipo penal da dissimulação, que ganhou, então, aí um novo verbo nuclear, que é o Verheimlichen, que provavelmente vai tornar mais difícil a interpretação, né, e a aplicação da norma penal. Talvez depois a gente possa aprofundar alguns desses pontos, caso necessário. Eu acredito também que, porventura, o Uriel possa oferecer alguma contribuição sua, um insight sobre como tem sido recebida essa mudança, então, aí na Alemanha. Bom, feitas essas considerações iniciais, né, preliminares, eu acho que eu posso passar para a apresentação da tese em si. Como se depreende do próprio título, né, a pesquisa ela se configura, em linhas gerais, como uma análise de direito penal comparado sobre o tratamento jurídico penal dispensado ao problema da lavagem de dinheiro em dois países, o Brasil e a Alemanha. Mas ela não começou exatamente assim. A minha proposta inicial não era realizar propriamente uma análise jurídico penal comparada, e sim uma análise de dogmática penal. Mas apesar de não ser essa a minha intenção, até por limitações minhas, que na verdade acho que são comuns ao pesquisador que se encontra no início de uma investigação, né, essa proposta inicial, ela acabou recebendo uma conformação por demais limitada ou adstrita ao contexto brasileiro. E isso foi algo que eu só pude perceber com nitidez no momento em que eu cheguei na Alemanha e comecei, então, a coletar material que havia sido produzido lá sobre esse tema. E logo ficou claro para mim que a doutrina e a jurisprudência do Brasil e da Alemanha discutiam questões bem diferentes relativamente à punibilidade da lavagem de dinheiro, né, em termos de aplicação e interpretação do tipo penal e, consequentemente, né, de dogmática penal. E, em razão disso, e tendo essa consciência de que o meu trabalho, por ser um trabalho realizado em cotutela, precisava apresentar uma contribuição científica relevante, né, e original em ambos países, eu senti a necessidade de repensar uma parte considerável daquilo que eu tinha planejado e executado até então da pesquisa. E eu lembro até hoje que um dia eu estava conversando com o Uriel na universidade, e eu imagino que ele nem deva se lembrar desse momento, mas para mim ficou bem gravado na memória, e eu comentei com ele que o meu trabalho não seria um trabalho de direito penal comparado. E então ele me perguntou, mas por que não? E eu lembro que eu não consegui responder de forma satisfatória essa pergunta, né? Isso me deixou tão inquieta que eu decidi, então, pesquisar um pouco mais, dedicar as semanas seguintes da pesquisa ao direito penal comparado em si. E depois de um tempo, a resposta que eu, enfim, encontrei a essa pergunta que o Uriel tinha me feito foi, na verdade, fazia sentido sim que o trabalho fosse, afinal, um trabalho de direito penal comparado, especialmente porque o seu objeto era a lavagem de dinheiro. Mas claro que isso implicou na reformulação do problema de pesquisa e, consequentemente, na reestruturação de toda a tese. E por isso, quer dizer, por toda a atenção que eu senti que eu precisava dar à comparação como sendo o caminho mais adequado para a minha pesquisa, né, ou seja, justamente porque eu senti que eu precisava justificar a escolha da lavagem de dinheiro, aliás, a escolha do direito penal comparado para compreender e questionar a punibilidade da lavagem de dinheiro, é que o trabalho ele acabou, de certa forma, se moldando como um trabalho, ao mesmo tempo, de direito penal comparado e sobre o direito penal comparado. Eu dediquei a primeira parte dele
a demonstração de que, na realidade, lavagem de dinheiro era um objeto quase que ideal para um trabalho dessa natureza. A criminalização da lavagem, ela surge em um contexto no qual a tendência de internacionalização da política criminal se mostra muito claramente, muito nitidamente, como um resultado da influência externa sobre os ordenamentos jurídicos nacionais. E esse contexto específico, ele faz com que muitos dos problemas enfrentados pelos países na regulação pela via especificamente penal do fenômeno da lavagem sejam também um ponto de contato bastante profícuo em termos de direito penal comparado. E abrindo aqui quase que um parênteses, um outro ponto que eu acho interessante trazer sobre os recortes da minha pesquisa diz respeito àquilo que eu decidi não tratar, né, não incluir nessa pesquisa, sobretudo porque ao longo da elaboração de uma tese a gente vai tendo que aceitar que talvez acho que mais difícil do que escolher o que será incluído nela é escolher o que será excluído dela por não ser conducente à resolução do problema central. Por exemplo, nesse sentido, foi a minha decisão de não incluir o tratamento da questão do bem jurídico tutelado no crime de lavagem de dinheiro. E algo que talvez para um brasileiro soe até estranho, né, porque a gente costuma falar muito disso e atribui a esse ponto uma importância não insignificante no debate. Mas essa decisão ela foi uma decisão muito consciente da minha parte e que partiu, de um lado, da percepção de que essa via não parecia oferecer nenhum avanço no debate, e, de outro, do fato de que se tratava de um ponto não exatamente problemático na Alemanha. A questão sobre o bem jurídico, no delito de lavagem, né, como muitas vezes ocorre com outros delitos, e quem já estudou mais a fundo a teoria do bem jurídico sabe muito bem disso, muitas vezes deságua numa visão sem maior potencial crítico. É claro, saber qual bem jurídico um determinado tipo penal visa a proteger através de da ameaça de pena, é claro que é relevante para sua interpretação e correta aplicação, né? Isso nunca foi algo controverso para mim. Mas me parece que os problemas que surgiam especificamente no âmbito da lavagem de dinheiro iam muito além daquilo que o bem jurídico poderia ajudar a resolver. E mais do que isso, na minha visão, compreender melhor alguns dos aspectos que eu me propus a pesquisar na tese poderia, inclusive, vir a contribuir para uma delimitação mais clara também do objeto de tutela do delito. Né? Por exemplo, né, quais são esses problemas? A questão que à época se mostrava bastante urgente no cenário brasileiro, da possibilidade de haver ou não um concurso formal entre a lavagem de dinheiro e o delito antecedente, ou então dificuldades relativas à verificação de uma identidade entre o objeto da suposta lavagem e do produto do delito prévio, e aqui talvez alguns de vocês pensem nas teorias da contaminação. A própria dificuldade em fundamentar uma determinada interpretação restritiva do tipo penal diante de problemas decorrentes das redações típicas e da ausência de parâmetros legais claros que auxiliem nessa tarefa, e aqui também a gente pode pensar na extrema vagueza de boa parte dos verbos nucleares que compõem o nosso tipo penal de lavagem. Todos esses são, enfim, citados, né, de forma muito geral, alguns dos problemas que o delito de lavagem de dinheiro já oferecia tanto no Brasil como na Alemanha, e que alguns autores até então buscavam solucionar, pelo menos parcialmente, por meio da ideia de bem jurídico, mas que eu não via como algo suficiente diante dessa maleabilidade, digamos assim, que o argumento fundado no bem jurídico muitas vezes possui. Né? A gente sabe como essa tentativa pode ser problemática. Daí que eu tenha direcionado a pesquisa para outros caminhos, e daí que eu tenha estabelecido como ponto de partida da análise comparada o retorno às origens do tratamento jurídico penal da lavagem, no intuito de encontrar, digamos, pontos de diálogo úteis e viáveis entre Alemanha e Brasil. E foi no decorrer dessa análise mais minuciosa que um outro aspecto que eu já tinha percebido desde o início, mas que foi se evidenciando ainda mais para mim, né, que aspecto é esse, né, o fato de que, embora ambos países tenham adotado praticamente os mesmos referenciais normativos na elaboração dos seus respectivos tipos penais de lavagem, os resultados desses processos de tradução da matéria de proibição para os seus ordenamentos jurídicos internos pareciam ser consideravelmente diferentes, o que, por sua vez, sugeria fortemente que todos esses esforços de harmonização em relação à criminalização da lavagem de dinheiro, emanados de instâncias externas,
internacionais, apesar de eles lograrem uma repercussão bastante sensível nas legislações nacionais e até com uma rapidez quase assombrosa, eles vinham também ignorando as peculiaridades das realidades e culturas jurídicas internas dos diferentes países. Bom, e é então que a gente chega na terceira parte do trabalho, né? É aqui que eu entro na efetiva análise dos tipos penais de lavagem de dinheiro no Brasil e na Alemanha, e em seguida realizo a comparação propriamente dita. E aqui talvez caiba mais um parênteses, né, que é o quão difícil foi apresentar e examinar o tipo penal brasileiro em alemão. Isso envolveu um esforço enorme da minha parte, sobretudo porque a nossa redação típica não é clara, né? Eu tinha essa preocupação, então, de não fazer uma simples tradução literal da lei, mas sim de conseguir passar uma ideia tão precisa quanto possível ao leitor alemão do conteúdo da nossa norma e da sua manifestação real, que se concretiza na prática com a sua aplicação efetiva. Depois de apresentar e de decompor os tipos penais alemão e brasileiro e de apresentar críticas pontuais em relação a cada um deles, eu entro, então, na comparação. Um dos primeiros paralelos que eu tracei disse respeito especificamente à técnica legislativa adotada pelos legisladores brasileiro e alemão na formulação dos respectivos tipos penais. E aqui eu me apoiei bastante na obra do Scheffler, né, do Uwe Scheffler, que eu particularmente gosto muito, né, que oferece alguns instrumentos de análise bastante interessantes para realizar essa comparação. E em seguida eu comparo especificamente as estruturas típicas, e ao fazer isso eu volto a minha atenção especificamente ao artigo 1º, caput, da Lei 9613 de 98, que descreve a ocultação ou a dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direto ou indiretamente de infração penal. E por que eu fiz isso? Né? Porque eu voltei a atenção especificamente ao caput do nosso artigo 1º da Lei de Lavagem de Dinheiro. Bom, porque especificamente em relação a esse tipo penal, se apresentou uma possibilidade de interlocução bastante interessante com o tipo penal alemão, que permitiria solucionar um problema sério da interpretação do nosso tipo penal, né, do nosso tipo penal que está descrito no caput do artigo 1º, e que é basicamente a sobreposição dos verbos ocultar e dissimular. Essa sobreposição, aliás, não vem recebendo, na minha opinião, a atenção devida por parte dos nossos tribunais e literatura jurídica, mas, a meu ver, abre um espaço enorme para arbitrariedades, especialmente quando a gente considera que a orientação jurisprudencial pátria tem sido no sentido de que o ocultar seria um crime permanente, ou seja, o ocultar e o dissimular trazem consequências jurídicas diversas, e uma delas é claramente mais gravosa do ponto de vista do acusado, né? Isso sem que haja também parâmetros claros para a adequação típica da conduta dentro de um ou outro verbo nuclear. A possibilidade de interlocução se abre, então, justamente a partir da análise da redação do tipo penal de dissimulação, né, o Verschleierung von Tatbestand, que compunha a antiga redação do parágrafo 261 do StGB, e que na nova redação segue se mostrando, me parece, né, possível, talvez até de forma mais clara, pela separação entre os tipos que contém o Verbergen e o Verschleiern, né, agora na redação nova do parágrafo 261. E nesse momento eu levanto, então, a possibilidade de interpretarmos os verbos ocultar e dissimular, que, aliás, também são usados pelo legislador alemão na descrição das condutas típicas, de acordo com a interpretação que lhes é dada pela doutrina e jurisprudência alemãs. Eu parto, então, para uma análise mais detida dos argumentos jurídicos a favor ou contra uma interpretação nesse sentido, e, ao final, eu vou sustentar, então, que não é apenas juridicamente viável e correta essa interpretação, mas desejável diante da inexistência de soluções interpretativas satisfatórias hoje em relação ao problema da sobreposição desses verbos no contexto jurídico brasileiro. Digamos assim, de forma mais direta, a minha proposta é que a gente passe a interpretar a conduta da ocultação como um ocultar, no sentido de esconder algo com existência física.
não existiria, segundo essa interpretação, um ocultar de algo cuja existência seja apenas virtual, como dinheiro depositado em uma conta bancária, senão que apenas de bens. Essa restrição interpretativa, inclusive, ela não vai excluir de antemão que se interprete a ocultação como um delito permanente, mas ela limita essa interpretação a casos em que o bem seja fisicamente escondido, o que, aliás, é o caso da ocultação nos crimes de estelionato e ocultação de cadáver, que a própria jurisprudência brasileira já vinha tomando como base para afirmar a natureza de delito permanente do ocultar na lavagem de dinheiro. E dentro da esfera do dissimular ficariam, portanto, as características penalmente relevantes dos bens, direitos ou valores, né? A sua natureza, disposição, propriedade, movimentação e origem. Todos esses são aspectos, né, todas essas características são aspectos sobre os quais, na verdade, costumam recair, de fato, condutas mais manipulativas ou até fraudulentas da lavagem. E com isso, a gente eliminaria a ambiguidade que cria esse espaço inaceitável de arbitrariedade na punição da lavagem de dinheiro do Brasil, sem que houvesse uma necessidade de alterar o tipo penal. Ou seja, é uma alteração interpretativa, é uma restrição interpretativa que seria possível de lege lata. E aí eu dedico a parte do final do livro à aplicação dessa proposta dentro de um caso real da jurisprudência brasileira, a ação penal 863, a fim de demonstrar de que forma ela impactaria na prática, né, a resolução de casos concretos. Bom, eu sei que foi extremamente sucinto, mas eu quis dar um panorama sobre a tese, né, demonstrar aqui qual é a essência da tese, quais são os caminhos que me levaram a essas conclusões que eu apresento, e eu sei que a gente está aqui com um tempo talvez um pouquinho mais apertado, então eu espero ter conseguido, enfim, embora de forma bastante resumida, os principais pontos do trabalho. Eu não sei se eu falei muito, se eu falei pouco, mas eu estou ansiosa para ouvir as críticas e comentários dos colegas. Tá ótimo, muito obrigado, Emília. Acho que a apresentação foi muito, muito precisa para dar essa visão geral, e ainda mais interessante por dar esse caminho, esse desenvolvimento da tese, mesmo esses problemas práticos da cotutela, né, da dupla titulação, que são bem interessantes da gente ver. Acho que eu sempre recomendo para os alunos, para os meus orientandos, assistirem o seminário não somente pelo mérito das teses, né, pelo conteúdo, mas também pelo próprio desenvolvimento, pelas próprias experiências que são aqui descritas, o que é bem interessante. Então, para a gente começar o debate, passo inicialmente a palavra para a Ana Carolina, a quem eu agradeço muito pela participação aqui no nosso seminário, e depois avanço para o Uriel. A Ana Carolina me devolve, depois eu passo para o Uriel. É tranquilo, aqui é um debate mais informal, dá para ficar bem tranquilo quanto a isso. Então, Ana Carolina, muito obrigado pela participação, fique à vontade para as suas considerações. Obrigada. Emília, eu gostei muito de ver a sua apresentação. Eu quero ler a sua tese da primeira à última página com mais calma, porque esse também foi um tema que os temas da lavagem de dinheiro que são incômodos, eles aparecem repetidas vezes em muitos livros, porque eles são incômodos não por acaso, o problema está com eles, não está com a gente, né? E eu achei interessante, eu queria comentar dois temas que você se estendeu mais. É uma pena que você tenha tido só 20 minutos para abordar a sua tese. A gente passa tantos anos estudando e ter que resumir tudo isso em tantos poucos minutos, eu sei que é muito difícil. Sobre a questão do bem jurídico, enquanto você estava falando, às vezes eu esqueço que está gravando e faço umas caras, assim. Gente, eu acho que não tem páginas e suor e lágrimas mais desperdiçadas na teoria do direito penal que discutia o bem jurídico da lavagem de dinheiro. Eu me perdi com meses e meses da minha pesquisa de doutorado com esse tema, e no final, antes de publicar o livro, eu acabei excluindo 100 páginas do livro que eram essa discussão do bem jurídico, porque eu cheguei a uma conclusão de que, assim, gente, isso aqui serve para... lamentavelmente, a discussão sobre a teoria do bem jurídico na lavagem de dinheiro, ela só dá mais razão aos autores que dizem que a teoria do bem jurídico não limita ou não serve, pelo menos nesse caso, como potencial referencial crítico de limitação, etc. Existe uma tese muito interessante do Matteo Bermejo, que foi publicada na Espanha há 2 anos,
que identifica o seguinte: se nós quiséssemos dizer que o bem jurídico protegido é a ordem econômica, e ele faz um estudo super interessante sobre análise econômica do direito, e diz, então nós teríamos que ter um outro tipo penal. Na minha tese de doutorado da Universidade Pompeu Fabra, o que eu digo é assim, nós não só temos que ter um outro tipo penal se o objeto é proteção da ordem econômica, mas nós teríamos que ter 3 tipos penais, um para proteger a ordem econômica, outro para proteger a administração de justiça nos termos em que a gente trata do tipo penal do tipo penal alemão, e um terceiro somente para tratar disso que você estava identificando no problema do ocultação. Porque essa ocultação e não é só no Brasil que ela tem essa dificuldade de interpretação, de ocultar é esconder algo, etc. Eu não sei se você teve chance de chegar a ler a minha tese do Brasil, porque ela é sobre isso, né? Assim, o que é dissimular, o que é ocultar, e como esse ocultar é interpretado de uma forma totalmente sem sentido, como ocultar sendo um crime omissivo, né? A decisão do Mensalão foi o que justificou a minha pesquisa de doutorado, porque foi assim, caramba, eles usam o verbo ocultar como não mandar informação. Mas, gente, é que não mandar informação não é lavar dinheiro. E como é que a gente... E eu também fiz essa reflexão e não consigo chegar, exatamente como você apontou muito bem, não consigo chegar a uma interpretação que seja razoável e coerente, tentando juntar os 2 níveis, ocultar e dissimular. E durante todo o período de discussão de reforma legislativa da lei de lavagem de dinheiro, no ano passado, nessa tentativa que houve de reformar o tipo penal, me dava muita tristeza de ver que parece que os pesquisadores brasileiros dizem muito, mas não conseguem sensibilizar a jurisprudência ou a praxis dessa diferença tão substancial, né? Parece que tudo, então, é lavagem de dinheiro, e então a gente perde o referencial do que é efetivamente uma lavagem de dinheiro grave e perde o referencial do que é a simples participação. A gente não distingue no Brasil direito o que é autoria e o que é participação, então entra todo mundo no bloco do conceito unitário de autor, e o ocultar também aí acaba tendo o mesmo grau de relevância penal do que a dissimulação. E a gente se encontra, pelo menos no Brasil, com um tipo penal sem limites, sem fronteiras, né? Não dá nem para se defender penalmente, porque, assim, bom, se o juiz acha que ele vai conseguir encaixar nesse tipo penal, né? E, enfim, eu não quero fazer Na Espanha, eles dizem contraponência, né? Tem o expositor, a contra-exposição, né? Não quero fazer isso, mas eu gostaria de te perguntar, assim, um pouquinho, como é que você conseguiu... Eu tive uma saída, né? Que foi a minha, para separar, ocultar e dissimular. Eu acho que a discussão da forma como esse tipo penal é introduzido em vários países ajuda a gente a interpretar e restringir o tipo. O fato de que na Alemanha a lavagem de dinheiro entra como uma forma específica da lei de criminalidade organizada ajuda muito a pegar a cabeça do legislador e voltar e dizer assim, não, olha, a finalidade do legislador nesse momento foi essa, crime organizado, né? No Brasil, na Espanha, ela entra muito mais forte pela prevenção de crime tributário. Então, na Espanha, a interpretação da lavagem de dinheiro vai bastante encaminhada para essa conexão entre unidade de inteligência financeira, agência tributária. No Brasil, sinceramente, não sei o que é. Eu passei muito tempo estudando e parece que as paixões políticas são tão fortes em torno do delito de lavagem de dinheiro, que a gente acaba tendo muito ruído na hora de interpretar e restringir o tipo penal, dizendo, olha, não é porque não é lavagem de dinheiro que não é punível. A corrupção é punível, a fraude fiscal é punível, a evasão fiscal também é delito. A gente não precisa somar a lavagem de dinheiro com tudo, né? E eu gostaria de te escutar um pouquinho a respeito disso. Como é que você conseguiu fazer essa limitação do nosso tipo, fazendo o ocultar como você sugeriu, né? Só como esconder a existência física, esconder o dinheiro, e com o contexto brasileiro, e como você
consegue justificar que só ocultar dinheiro é lavagem de dinheiro. Porque esse é um problema que me incomoda bastante, porque se eu tenho aqui um dinheiro e eu oculto esse dinheiro, eu não estou lavando dinheiro. Eu estou ocultando um bem. Aí o que o legislador diz? Mas é que quando você tem a intenção de dissimular, então você está lavando dinheiro. Não, eu não estou. Eu estou ocultando uma coisa, que é uma coisa. Né? E não existe ainda no Brasil, em nenhum lugar do mundo que eu conheça, um crime de atos preparatórios para a lavagem de dinheiro. O ato preparatório não é punível na lavagem. Aí o que acontece? Você classifica um ato que é claramente preparatório, você transforma isso num tipo penal exclusivamente subjetivo, depende exclusivamente do interesse da intenção do autor, ainda que aquilo que ele tem não não tem um componente, um elemento delitivo, depende do que você vai conseguir provar como foi a intenção do autor naquele momento, e você diz que esse ato preparatório, que não é punível, já é realizar lavagem de dinheiro, dependendo da intenção do autor. Isso, inclusive, tem um texto que eu ficava incomodada com ele muito tempo, que era assim, esconder o dinheiro na caixa forte. É lavagem de dinheiro? Aí eu falo, caramba, gente, não é lavagem de dinheiro, não pode ser, por muita intenção que você tenha de, enfim, distribuir, fazer um smurfing no futuro desse dinheiro para lavar, não dá para ser. Então, eu fiquei curiosa em como é que você justifica isso. E, enfim, encerro por aqui, porque eu prefiro escutar você, que eu já estou cansada de me escutar a mim mesma dando tantas aulas esses dias. Obrigada, Emília. Eu que agradeço, Ana, acho que o debate é muito interessante, a gente tem 3 especialistas no tema, e eu, mais processualista, fico aqui captando e aprendendo bastante, depois também algum comentário, mas mais uma lógica colateral. Acho que, seguindo o nosso procedimento padrão, eu passo agora a Uriel, para que faça as suas considerações, depois devolvo para a Emília, e a gente pode, ao final, debater, questionar mais alguma coisa. Uriel, então, fica à vontade, muito obrigado pela tua participação. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Emília. Eu também agradeço por poder participar desse debate muito interessante. A minha tese, na verdade, não era sobre lavagem de dinheiro, assim, no sentido de que isso tenha sido um tipo penal que eu analisei de forma, assim, focada. A minha tese era sobre a antecipação de tutela penal. E a lavagem de dinheiro, na ideia, me parece, é mais um Anschlussdelikt, né? Um delito que vem após a comissão do crime. Mas faz certamente parte dessa expansão do direito penal, que todos têm comentado nas últimas décadas. Na verdade, a minha experiência com lavagem de dinheiro veio pela prática, né? Eu estou atuando aqui como promotor faz mais que um ano agora na lavagem de dinheiro, na Alemanha, e vou então fazer uns comentários a partir dessa base de conhecimento. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a Emília, né, pela apresentação e também pela tese. Eu acho que é uma tese, eu li em preparação para esse debate, uma parte da tese, nas conclusões, a parte principal que me aprecia, que é a interpretação do tipo penal no Brasil e como deve ser interpretado. E eu acho que os argumentos são muito lógicos, né? É uma tese bastante prática, é algo que a Ana Carolina falou, com que eu concordo muito, que muitas vezes na ciência se perde um pouco o valor prático da pesquisa, né? Assim que eu interpretei o comentário da Ana Carolina, que no Brasil ela falou, não sei se está no Brasil, mas no Brasil com certeza também, às vezes os professores falam, né, escrevem artigos bonitos, interessantes, de crítica fundamental a tudo que acontece no direito penal, mas não trazem soluções práticas. Isso eu acho que foi algo que a tese da família fez, né? Tu trouxeste uma proposta bem concreta de aplicação do tipo penal no Brasil. Eu acho isso bem louvável. Que bom também saber que esse pequeno diálogo que nós tivemos em Osnabrück, que eu confesso, eu não me lembrava antes, mas agora que tu falou, eu me lembro dessa conversa. Fico muito feliz que isso teve algum uso para ti.
e queria também talvez direcionar umas palavras para os alunos que estejam ouvindo agora, que eu acho que isso é um exemplo muito importante, né, para mostrar como é importante falar sobre a tese, né, com outras pessoas. Eu acho que isso é muito importante. Eu me lembro de momentos também que eu tive em que eu, enfrentando o bem jurídico na minha tese, que a Ana Carolina comentou, conversei com um colega que depois saiu da pesquisa, né, foi num bar, a gente estava conversando, e eu falei, bem jurídico, eu não sei se eu quero entrar muito nessa história tão cansativo, e tudo já foi dito, exatamente o que a Ana Carolina falou, o que adianta falar sobre. E eu percebi, pelas perguntas, respostas dele, eu percebi que não, na verdade eu vou ter que enfrentar esse problema. Então eu passei escrevendo essas 100 páginas que a Ana Carolina conseguiu tirar. Eu tive que deixar na minha tese de antecipação de tutela penal. Acho que na verdade é evidente, né, conversando sobre isso, mas é difícil. Mas conversando a gente percebe como para defender como a tese importante. eu também tive que deixar, Uriel. Meu orientador não sim. deixou eu tirar. Pois é. Não dá para fugir. Pois é. É importante conversar, isso que eu só quis dizer, assim, para os alunos também. Ajuda bastante. Eu queria, na verdade, fazer algumas questões. Eu não sei se tem muito o que criticar nessa interpretação que a Emília propõe, já que eu não conheço também o direito penal brasileiro. Muito importante também que a Emília mencionou a novo livro, né, a alteração do direito penal na Alemanha, impactante, né, muito impactante. Claro que eu gostaria de falar um pouco sobre isso também, porque algumas coisas que a Emília fala na tese dela também, agora talvez tenha uma certa aplicação na Alemanha, porque essa confusão, digamos, entre as duas palavras, verheimlichen e verschleiern, né, agora também pode ser algo que acontece aqui. Isso é interessante. Mas, primeiro, como pergunta para a Emília, eu entendi, também pelas observações da Ana Carolina, que essa punição, a penalização que ocorreu nessa decisão tão discutida no Brasil, da omissão, na verdade, né? Lavagem de dinheiro por omissão, de certa forma, não Dauerdelikte, que isso, de certa forma, não é a interpretação correta, digamos assim, ou a melhor interpretação do tipo penal, né? Por essas razões que a Emília demonstrou na sua tese, e que vem sido discutido também desde essa decisão. Mas o que eu gostaria de saber é se, então, o legislador brasileiro poderia simplesmente alterar o tipo penal e, então, introduzir uma punição, uma penalização da lavagem de dinheiro por omissão. E se isso seria um problema. Né? Porque isso é algo que me parece que é um ponto que não era a tua tese, mas que me parece, assim, um ponto interessante de talvez se debater. Outra questão, que talvez essa a gente pode tratar mais tarde, mas o que agora na prática, aqui na Alemanha me parece ser um grande problema, após a reforma do tipo penal, é a questão da proveniência. Não no sentido de que nós temos o all crime Ansatz, isso, ok. Também é um problema, mas eu acho que dá para ter uma ideia do que isso significa. Ainda não está bem claro, mas eu tenho a minha ideia do que significa. O que realmente me deixa um pouco, assim, perplexo é a questão da proveniência em si. Ou seja, o que significa proveniência? No sentido de que, no tipo penal brasileiro, nós temos, eu li agora aqui na tua tese, tem o texto original, do artigo brasileiro, objetos, etc., que não sei que provém, agora não sei, mas direta ou indiretamente. Né? O que isso significa? Porque aqui na Alemanha nós temos a decisão do BGH sobre, né, do STJ alemão, referente a Einziehung, né, a confiscação e também a punição, né, de lavagem de dinheiro de Tatmittel, né, de objetos do crime e não de lucros do crime. E agora que nós temos o All Crime Ansatz, isso está sendo bem complicado. Eu posso falar da prática. Eu não sei bem como tratar isso agora. Eu acho que
Eu gostaria de saber como é que é no Brasil. O que significa isso? Significa que tem que ser o lucro de um crime ou pode ser também o objeto do crime? É isso. Foi breve, né, minha participação, mas eu acho que talvez no debate eu possa contribuir mais. Obrigado. Tá ótimo, obrigado, Uriel. Acho que, como é um debate com a perspectiva alemã, a gente tem questionamentos bem objetivos, né? Então, acho que é bom fazer e avançar nesse ponto. Emília, fica à vontade para responder, depois a gente abre para o debate entre todos e eu faço alguma questão. Eu já aproveito, Uriel, quando tu diz essa decisão do BGH, é aquela que determinou que o Verhören era basicamente um nexo de causalidade com o delito antecedente e tudo mais, né? Quando tu fala que é o não entra, ou seja, o que eu usei para cometer o delito, eu não entendi a tua questão. Essa decisão do BGH diz que entra. A decisão foi um caso de corrupção. Tá. Eu não estava lembrando certo, tá. Quer que eu dou o exemplo do caso, talvez? Acho que seria até para contextualizar para o pessoal. É o seguinte, Bestechung, eu acho que era um caso de Bestechung, né, de corrupção, não sei literalmente o que seria Bestechung. Passivo ou ativo, Bestechung, né? Passivo, Bestechlichkeit é passiva e ativa, né, Bestechung? Sim, era boa observação. Agora, era o caso de Bestechung, exatamente, o caso de Bestechung, ativo. Então, o objeto da Bestechung, o Tatmittel, né, o objeto com que é cometido o Bestechung, é um valor financeiro, tipicamente. Então, usar digamos assim, uma sacola com 100 mil euros, né, o objeto do crime são esses 100 mil euros. E no caso, se eu me lembrar bem agora os detalhes, o BGH decidiu que esses 100 mil euros poderiam ser confiscados e, a partir de aplicação da lavagem de dinheiro, poderiam ser objeto da lavagem de dinheiro. O problema é que esses 100 mil euros não eram objeto da corrupção passiva, entendeu? Porque, claro que no caso passivo, sim, alguém recebe 100 mil euros, ele tem esses 100 mil euros, eles provêm da Bestechlichkeit. Aí não tem debate. Mas a questão é, antes, né, na parte ativa, né, esse dinheiro, ele é objeto do crime, mas ele não vem do crime. Ele não é o lucro que a pessoa que praticou a corrupção ativa pelo BGH tira. Em 2019 como objeto, como Verhören, né, como a lavagem de dinheiro. Em relação ao corruptor ativo, esse foi o problema, porque em relação ao corruptor ativo, ele não era proveniente do próprio delito. Exatamente. Era só... E nessa explicação, isso até a reforma do tipo penal não foi um problema, porque antes não tinha all crime ansatz, né? E aí tudo era a grande maioria dos crimes eram crimes crimes econômicos, no sentido amplo. E agora nós temos todos os crimes. Então, o exemplo que eu usei numa ata para justificar uma decisão é: se eu dirijo um carro sem habilitação, eu cometi um crime usando o carro. Esse carro é objeto de lavagem de dinheiro? Não? Eu acho que assim, é muito amplo. E isso eu queria saber como é que é tratado no Brasil. É porque é o seguinte, os objetos usados no Brasil, os objetos do crime, ou seja, os objetos que eu usei para cometer o crime, também são passíveis de confisco, de perda, mas não em razão de estar previsto que vai perder o produto da lavagem. A gente tem um artigo específico na nossa legislação, no Código Penal, que diz produto do crime ou objetos que eu usei para cometer o crime. E normalmente daí vai envolver a legalidade ou ilegalidade, né? Por exemplo, assim, o carro é algo que eu posso ter, mas uma arma não, talvez, né? Se eu não tiver essa autorização, portanto, ele pode ser confiscado. Sim, mas essa não é a questão. A questão é se pode ele considerou que era produto. É que ele considerou que houve lavagem, só que em relação... Houve a lavagem, sim. Mas, bom, isso agora... Sim, vamos continuar. Sim. Eu entendi agora. Bom, mas eu vou começar por ordem. Então, depois a gente acho que esclarece melhor, inclusive, como eu pretendo responder a tua questão. Obrigada, Ana Carolina. Eu, óbvio, li a tua tese.
é uma referência bastante importante. Eu não lembro se eu consegui incluir ela, mas talvez eu tenha conseguido incluir ela no livro, porque ela saiu depois que eu tinha defendido a tese, mas eu não sei se eu adquiri ela antes ou depois de entregar a versão final. Então, talvez tu encontre lá nas referências a tua obra. E, sim, você me perguntou a respeito do ocultar como omissão, como não mandar informação, e eu me lembro que, depois de defender também a tese, eu tive acesso a um livro que é do Fundine, da Guilherme e do Harvey, que é sobre que é muito bom, assim, ele é extremamente crítico, a gente lê, né, muitas vezes o que é escrito em língua inglesa e a gente sente um certo alívio. Michael Levy é um dos organizadores desse livro, sim. Exato, e tem uma parte específica em que eles vão descrevendo uma série de coisas que poderiam ser, ou que costumam ser caracterizados como lavagem de dinheiro, e lá pelas tantas eles falam, em muitos desses casos, basicamente, mentir acaba equivalendo a lavagem de dinheiro. E não se está falando em mentir em um documento, praticar fraude, a gente está falando mentir. E o que é pior, mentir por omissão, né? Omitir. Então, eu acho que por isso que é importante a gente talvez retomar, e foi uma das minhas preocupações, retomar de uma maneira muito minuciosa e cuidadosa, um pouco mais desse, como é que a gente chegou onde a gente chegou, por que a gente tem essas regulações, por que foram feitas todas essas alterações sucessivas aos nossos tipos penais, na Alemanha, no Brasil, mas a gente sabe que em basicamente todos os países, a gente consegue traçar, sim, é possível que em todos esses países, individualmente, aquelas condutas que hoje a gente identifica como sendo de lavagem fossem sendo vistas como condutas efetivamente lesivas e dignas de tutela, né, na verdade, carentes de uma punição. O problema a criminalização em todos esses países não foi uma decorrência dessa reflexão e dessa, digamos assim, percepção de que, sim, aqui a gente tem uma conduta que autonomamente digna de tutela ou de punição penal. Veio externamente, né? Tanto que na tese eu dedico também uma boa parte dela, uma reflexão sobre os efeitos da soft law, porque a gente fala muito em instrumentos internacionais, e boa parte desses instrumentos internacionais não são tratados, eles não são, às vezes, sequer assinados pelos países nos quais eles surtem efeitos muito mais sérios, muito mais visíveis e sensíveis do que, talvez, tratados internacionais, no sentido, né, do direito internacional aí de instrumentos hard law. Porque a gente tem aí, então, uma imposição externa de criminalização de condutas que não leva em consideração o que já existe no sistema, nos ordenamentos jurídicos nacionais, quais são as lacunas de punibilidade, será que essa punibilidade ela já não está parcialmente ou totalmente coberta por outros tipos penais, como na Alemanha no início, né, se questionou muito a inclusão do tipo penal de lavagem de dinheiro, porque se falava boa parte das lacunas que a gente tinha na punibilidade das condutas de lavagem poderiam ser solucionadas por meio da alteração dos tipos, por exemplo, de receptação, favorecimento, e isso o Uriel também pode confirmar aqui, né, por exemplo, lá, um problema que a gente não tinha aqui no Brasil é o fato de que lá a receptação tinha que ser do exato objeto que havia sido obtido pelo delito antecedente. Então, a Ersatzhehlerei, né, que eles dizem, né, a receptação de um objeto que substituiu o objeto furtado, roubado, enfim, e assim por diante, não cabia dentro do crime de receptação. Aqui, em princípio, cabe. Claro que tem toda uma discussão sobre a receptação de bens fungíveis, de dinheiro, e assim por diante. Eu acho que tem toda uma outra discussão sobre todos esses tipos penais, mas que a forma como foi introduzido o crime nos países não foi só tipo, a questão das legislações específicas, tipo no caso da Alemanha, que foi uma lei para combater organizações criminosas, mas também a forma como foi imposto isso internacionalmente, sem que se levasse em consideração, sem que se desse tempo para o país analisar se de fato já não havia previsto aquelas condutas no seu próprio ordenamento jurídico, se ele acreditava que aquilo era um problema para si ou não, se exigia outros tipos de medidas para que a gente pudesse, né, perseguir penalmente essas condutas. Então, assim, eu fiz uma salada aqui, mas para dizer que, claro, na Alemanha a gente pode levar em consideração a finalidade da introdução desse tipo penal pelo legislador
pela forma como se originou, pela legislação. Então, a gente orienta a interpretação do tipo penal com base no contexto em que ele surgiu, legislativo em que ele surgiu. A gente também vai interpretar ele pelo fato de onde ele foi incluído dentro do Código Penal alemão, e que é uma coisa que a gente não pode fazer aqui no Brasil, porque a gente tem uma lei esparsa, né? A gente tem a regulação penal da lavagem de dinheiro numa lei própria. Por isso que tem toda essa questão do bem jurídico, a gente não sabe onde... Porque a noção do bem jurídico tutelado, ela também pode nos auxiliar a partir da sistematização do Código Penal e vai me dizer, olha, a gente está tutelando aqui, a gente pode discutir se é correta ou não essa classificação posteriormente, mas a gente tem um indício inicial. Mas voltando assim né, eu acho que todas essas questões, todos esses contextos de internalização dessas obrigações internacionais, dessas pressões internacionais, claro que elas alteram a realidade do crime e o seu âmbito típico e a forma como ele existe em cada um desses países. E isso, infelizmente, né, ou felizmente, eu não sei dizer, mas eu acho que infelizmente para quem desejava a harmonização dos tipos penais ou das incriminações, é algo que vai prejudicar muito que esse objetivo seja alcançado, né? O legislador europeu, enfim, agora a sexta diretiva exigia uma série de alterações nos ordenamentos jurídicos nacionais, e uma das críticas que eu vi em alguns dos autores que comentaram, desde o Entwurf, né, desde o projeto que foi aprovado até agora, a aprovação, uma das críticas era, olha, a diretiva não exigia a adoção pela Alemanha do All Crimes Approach, mas a tentativa de harmonizar vai expandindo necessariamente o tipo penal. Porque é mais fácil você criar novos pontos de contato do que você criar específicos pontos de contato, né? Pontos de harmonização entre essas legislações. Simplesmente expande, então você já previa esse, mas tem que prever esse também, você já previa esse, mas talvez deva prever aquele outro, porque caso contrário a gente não vai conseguir fazer uma cooperação internacional, né? Mas a tua pergunta, voltando a uma das tuas perguntas, era se o ocultar já poderia ser lavagem de dinheiro, e se, segundo a minha proposta. A minha proposta ela ficou mais restrita. Tá? Ela foi uma tentativa de dar contornos mínimos para restringir um pouco algo que eu estava vendo como muito grave, que era basicamente a gente tem um ocultar ou dissimular, como se o ou fosse qualquer um. E como se a gente não precisasse fazer uma adequação típica e dizer, olha, nesse caso foi absolutamente esse, não foi esse outro por causa dessas e essas razões. Então, o que acontece? Na acusação, ele fala, ele ocultou ou dissimulou. Eu não preciso pormenorizar, eu não preciso dizer por que foi um ou por que foi outro, e a gente tem uma abertura absurda da arbitrariedade, que é, se o ocultar e o dissimular, eles se sobrepõem, quando a acusação vê algum tipo de problema para ela, em termos de prova, ou mesmo de obstáculos à persecução, ela pode dizer, não, mas era um ocultar, portanto é um crime permanente, portanto eu não tenho prejuízos aqui, talvez advindos de uma série de outros problemas, e eu posso seguir com o processo. Inclusive, a ação penal que eu analisei, que é, claro, bem conhecida, eu fiz questão de trazer ela para o livro, talvez para ilustrar até para os alemães que talvez se interessem por ler, por que isso é tão problemático. A gente tem um caso em que, na verdade, basicamente todas as condutas consideradas lavagem de dinheiro aconteceram antes da entrada em vigor da Lei 9613. Mas porque o ocultar é permanente, isso não obstaculizou uma imputação penal. Aqueles momentos que ser penalista no Brasil dá mais dor de cabeça do que ser penalista em outro lugar. Então, assim, eu não quis entrar no mérito de se um ocultar deveria por si só, ou o que tornaria um mero ocultar em um ocultar penalmente relevante em termos de lavagem de dinheiro. Eu deixei essa questão um pouco de lado. Eu coloquei, a gente tem essa legislação que diz isso, a gente tem uma jurisprudência que diz essa outra coisa aqui. Essa é a realidade que a gente tem agora. Não, eu acho super complicado a gente falar que esconder dinheiro, daqui a pouco enterrar dinheiro, pode ser considerado lavagem de dinheiro. Não interessa que a pessoa tenha intenção ou não, a realidade é os atos que ela já praticou até aquele momento e se eles podem ser considerados, né, qual o sentido social daquela conduta, se ele já pode ser considerado ou não uma lavagem de dinheiro. E convenhamos, é muito difícil pensar assim. E eu também não quis
discutir, digamos assim, com a nossa jurisprudência e dizer, não, mas o ocultar em nenhum desses casos deveria ser considerado crime permanente. Eu acho extremamente complicado, inclusive no caso de ocultação de cadáveres. Eu sei por que existe essa interpretação, a gente tem toda uma história que talvez justifique a necessidade de se interpretar um ocultar cadáver como um delito permanente, mas não faz sentido para mim. Não faz sentido para mim. A conduta, ela foi praticada e acabou ali, ela não exigiu do autor nenhum tipo de conduta para gerar manutenção desse estado de coisas que ele criou com a ocultação, mas eu também deixei de lado, falei, vamos, por um momento, aceitar, porque é o que está acontecendo e o que a gente está vendo a gente tem duas condutas que a gente não sabe o que significa cada uma delas, elas são quase que intercambiáveis na prática, mas elas geram consequências muito diversas, e eu acho que a gente não está trabalhando como deveria com esse problema. Mas a tua proposta, Ana, que eu acho também muito boa, gente, tem condutas que são de fato de lavagem, é por isso que o ocultar, a gente pode dizer, não, talvez uma conduta acessória, mas não é um lavar. E é por isso que é importante a gente voltar, e assim, outro problema que eu acho que a gente tinha que abandonar aqui, que a gente, na verdade, cria quando a gente se atém a ele, é a tal das fases da lavagem. As fases da lavagem, eu não consegui nem encontrar o documento que falou pela primeira vez delas. Eu fui voltando a todas as origens do primeiro documento que falou em 3 fases da lavagem de dinheiro, e o mais antigo que eu achei é um artigo do Mark Pitt comentando esse documento. Então, assim, não precisa ser, a gente não precisa fazer um paralelo para interpretar os tipos de lavagem de dinheiro no Brasil. O paralelo com fases de lavagem, eu acho que só nos prejudica. E esse livro é de 92, né? A gente continua falando 30 anos depois. Eu não quero te interromper, que eu tô... Não, mas assim, eu nem sei se eu posso te dar uma resposta completa disso agora. Porque eu não sei se eu também estou satisfeita com... Eu acho que eu ainda estou muito inquieta com vários desses problemas e que eu não consegui responder na tese. Acho que também até uma questão de amadurecimento posterior, né? Eu gostei que no seminário da Janaína, ela fala que ela também estava num estado meio de trauma pós-defesa. Eu também tive, eu também precisei me afastar um pouquinho para depois voltar e montar o livro e perceber que tinha vários pontos que eu poderia ter tido a oportunidade de desenvolver melhor, mas a gente faz o que a gente consegue fazer naquele momento e talvez se eu não tivesse feito aquilo naquele momento, eu não poderia ver todos esses problemas depois. E a razão pela qual eu acho que eu também não publiquei muito ainda aqui no Brasil, em língua portuguesa, algumas dessas considerações, foi a minha dificuldade. Eu pensei, como é que eu posso trazer isso para o Brasil de uma maneira que, vamos pensar de novo vários desses problemas, vamos colocar os pingos nos is, lavagem deveria ser isso, as fases surgiram desse ponto, a gente sabe que elas não são mais assim, a gente sabe que elas não podem oferecer para nós um ponto de interpretação sólido, a gente tem que repensar as condutas que estão descritas nos nossos tipos penais. Eu separo em 3 tipos penais para fazer um diálogo com a Alemanha também, aliás, em 4 tipos penais para fazer o diálogo com os 3 tipos penais alemães. Eu dou um certo nome, mas, por exemplo, os alemães falam no Isolierungstatbestand, que é o tipo penal de isolamento, e eu acho que a gente poderia enxergar aquele nosso participar de escritório como isso, e a partir daí questionar a legitimidade de um tipo penal que fale em trabalhar num escritório, cujas atividades secundárias sejam voltadas à lavagem. Eu acho que isso é um significante penal tão grande que... Então, assim, basicamente disso. E aí, justamente, assim, quando eu falo no 3º capítulo, na análise da técnica legislativa adotada pelo legislador brasileiro, ele fala assim, esse Wust an Verben, né, esse monte de verbos nucleares que se sobrepõem, é um problema, sim, que a gente tem observado em outros tipos penais, e a gente está cansado de falar sempre do crime de tráfico de drogas no Brasil, que tem dezenas de verbos nucleares, e a gente tem que parar para pensar, será que essa técnica legislativa ela é sequer útil? Porque a gente acaba criando uma dificuldade tão grande também para a acusação aplicar, para a acusação fazer formular uma denúncia decente, que ela consiga, por exemplo, direcionar a produção probatória, que isso acaba prejudicando todo o desenvolvimento depois de aliás, a aplicação de uma política, digamos assim, criminal, que o legislador pretendeu. Então, teve um artigo que eu até indiquei, que eu escrevi em inglês e que eu apresentei num congresso no fim do ano passado, online,
até o Pino Arlac estava lá, depois a gente conversou, ele gostou bastante, eu fui convidada a transformar minha palestra em artigo para publicar nos Anais de Criminologia. E eu basicamente digo assim, quando tudo é lavagem, isso é extremamente contraproducente, porque a gente lida, na realidade, com recursos humanos enfim, instrumentos extremamente limitados. Tá aí o COAF recebendo uma série de denúncias e não conseguindo avançar, muitas vezes, talvez em denúncias que seriam muito importantes que ele conseguisse chegar, que ele conseguisse analisar mais detidamente, mas se a gente cria uma situação, um all crimes approach, em que quase tudo, a gente tem a prática de qualquer crime em que eu tenho um ganho financeiro, e eu tenho quase que uma prática de lavagem de dinheiro automática a partir daí, eu tenho que criar, na verdade, a não prática de lavagem de dinheiro acaba sendo quase que uma exceção, né, eu vou ter uma exigência no órgão da acusação extremamente grande para que ele consiga sort out, como é que se diz, né, tipo, passar por todos os elementos que chegam a ele, para decidir o que é digno de persecução ou não, e muitas vezes essa escolha não vai ser talvez a que seria melhor para o interesse público. Enfim, aí são alguns comentários que eu tinha, eu sei que não está muito sistematizado, mas é que essas coisas que nos incomodam, a gente vai misturando, acho que aí sim vão se sobrepondo as incomodações. E quanto ao Uriel, quanto às tuas perguntas, Uriel, vamos lá. Se tu tinha me perguntado se o legislador brasileiro poderia incluir um tipo penal específico para falar da omissão, é isso? No crime de lavagem de... Assim, teria que pensar que tipo de omissão, né? Omissão ou simplesmente a interpretação que o STF deu, chancelou. Né, que não é bem uma omissão, mas é tipo uma omissão, né? Um Dauerdelicto, ou seja, enquanto ele não fala, né, meio que uma... Sim, na prática ele se transforma, né? Para eu cessar a permanência, eu preciso me manifestar Exatamente. a respeito do Estado que eu criei. Assim, se o legislador pode ou não, a gente sabe que pode, né? A gente teria que analisar os movimentos de resistência, enfim, como é que esse processo legislativo ele aconteceria, mas eu desconfio que, assim como a gente já viu com o crime de lavagem de dinheiro, a gente teria problemas de estrutura típica bastante sérios, né? Normalmente a gente não tem, o legislador não cria algo especificamente para ser Dauerdelicto. Claro, a gente pensa nos crimes de sequestro. Não, mas desculpa eu interromper, mas a minha questão não é a questão do poder können, né? De poder trazer, mas né, de poder dürfen. Né? No sentido de que é possível legalmente, referente à Constituição brasileira ou até a sistemática penal, se um legislador ler a tua tese e dizer, ótimo, vou solucionar isso de outra a forma. Lídia tem razão, a lei não pode ser interpretada assim, então vamos criar um tipo, vamos alterar então um tipo penal da forma que ele se aplica também, como o STF aplicou, né, no futuro. Tu teria argumentos contra isso? Quais seriam os teus argumentos tipo isso? Eu acho que o problema não é a existência ou não de uma previsão legal. A gente tem problemas de legitimidade. A gente ainda assim teria, digamos, ele altere para dizer ocultação, né? O crime de ocultação seria da maneira como eu falei que não deveria ser, né? Como não poderia ser por esses argumentos. A gente ainda assim vai ter uma sobreposição, porque se ele cria um novo tipo, ou ele excluiu a dissimulação, ou ele deixou claro que a dissimulação e a ocultação são a mesma coisa, certo? Aí eu acho que a gente vai precisar analisar, vai ser um contorno de constitucionalidade posterior, analisar a legitimidade dessa incriminação. E aí surge, por exemplo, ele não pode dizer que o ocultar tem que ser interpretado de uma certa forma, acredito, que seria muito difícil ele, na redação típica, conseguir eliminar a ambiguidade que é íncita a esse verbo. Não, mas a tua crítica é que assim que eu entendi, pelo menos, que pela interpretação do tipo penal, a interpretação que o STF deu, na real, não está muito
não está correto, né? Mas isso não exclui a possibilidade de criar um tipo penal que inclui esse tipo de comportamento. A minha questão, eu sei que não é a tua tese, mas só gostaria de saber a tua opinião se penalizar o que foi penalizado pelo STF nessa situação para ti traz um problema não positivo, como na lei de lege lata, mas de lege ferenda. Se no caso de uma alteração da lei que deixaria espaço também na tua leitura a dar uma interpretação desse tipo que o STF deu, isso seria um problema para ti e sobre quais pontos? O meu problema com a existência desse tipo penal que a gente tem agora, Uriel, é que a gente tem dois verbos que dão consequências, que são muito parecidos e que a gente não sabe como é que eles se separam, mas que as consequências deles estão sendo interpretadas de maneira diversa. Então, é o seguinte, se eu interpretar a ocultação como um Dauerdelikt, eu até aceito que a gente possa conversar nesse sistema. Eu não acho que é correto, mas, digamos, é a situação que a gente tem agora. Mas, digamos, o legislador trocaria ocultar. Eu não consigo ver essa via que tu está sugerindo. Posso intervir eu não sei, Ana. no debate de vocês, se eu puder? Eu estou bastante de acordo com o Uriel e isso é uma... eu acho que o que você está se referindo, Uriel, é um Meldungspflicht, é um delito que obrigue a comunicar a informação, o ocultar no sentido de ocultar informação. Esse é o tipo penal do artigo 305 ter do Código Penal Suíço. Eles separam dissimular no 305 bis, no 305 ter está tratada só a ocultação de informações a respeito da natureza, da origem, só as informações. E eu acredito, pessoalmente, que essa é uma solução criativa, engenhosa e excelente para separar os dois tipos penais. A forma como ele é aplicado hoje na Suíça é outro capítulo do livro, né? Que aí a Suíça, aí nós temos outra questão de que eles não querem castigar os próprios bancos por não submeter Suspicious Transaction Report, eles não vão fazer isso, e a Suíça, eles vão continuar ricos e felizes. O que eu acredito, sinceramente, é que essa é uma solução. Aí não quero te interromper, pelo amor, não importa o que eu acredito, importa o que a Emília tem para dizer, perdão. Mas eu acho que talvez uma das soluções vá por esse caminho que você está indicando, Uriel. Eu entendi agora. Especificamente, porque é o que está me perguntando a partir da alteração do tipo penal na Alemanha, que agora tem o Verheimlichen von Tatsachen. Talvez. Não pode ser isso também? O fato de eu estar omitindo informações especificamente, e aí, claro, a omissão, no caso, quem está omitindo e qual era o meu dever, enfim, de agir naquele caso, né? A gente tem que ter essa... Eu não analisei isso, no caso, a Ana Carolina, é que a tese dela, com licença... Não, mas eu também não quis... Justamente, especificamente, a omissão. Especificamente... Eu não quis... Eu sei que não foi o que tu tratou, eu só achava que talvez tu tinhas uma opinião sobre o assunto que não é a tua tese, eu sei, mas só por isso. Mas eu sei que não é a tua... Que essa resposta não se conta para a tese, porque tu teve que delimitar a tua tese, como tu falou. Eu só queria saber se tu tens uma opinião sobre isso. Mas, claro que é complicado. Eu também não tenho uma opinião formada, mas eu só queria saber se tu acha que seja só isso. Honestamente, eu acho que se ele conseguir delimitar de maneira mais clara, já seria um avanço enorme as condutas. Porque o que a gente tem agora é um espaço de incerteza muito grande. Eu acho que esse é a grande questão, porque ele também nos impede de... esse espaço de incerteza também nos impede de, enfim, trabalhar dentro desse sistema, de como é que eu vou orientar minha conduta, como é que eu vou não cometer o crime de lavagem de dinheiro. E se eu cometer, quais são os parâmetros da minha punibilidade? O que a gente tem, acho que é muita incerteza. Eu acho que se a gente resolvesse um problema de incerteza, a gente poderia passar a trabalhar outros problemas que vão surgir a partir daí, muito provavelmente, mas enquanto a gente não sabe o que a norma nos traz, a gente também não sabe quais pontos a gente pode chamar de legítimos ou não. Ótimo. Obrigado.
Então, eu não sei se a Ana Carolina quer fazer mais algum comentário, alguma pergunta, porque ela teria que sair um pouquinho mais cedo, senão Eu queria pedir desculpa a todos vocês. Hoje de manhã eu acordei com uma febre tremenda. Eu tô aqui tomando café mas discutir isso com vocês é um prazer enorme. Ficaria aqui muito mais tempo, Emília. Espero que a gente tenha possibilidade de conversar mais tempo sobre isso. Esse tema é apaixonante, ele não tem fim. A tese termina porque termina o prazo, porque termina a energia, mas o assunto continua muito vivo. E eu compartilho com de todas as suas inquietudes, assim. Eu também terminei a minha tese e comecei a fazer outra pesquisa, porque eu falei, não fechou, e continua não fechando nunca. E isso eu acho que mostra o quanto é a prática da interpretação da lavagem de dinheiro é desafiadora, pesquisar sobre um terreno tão volátil é mais desafiador ainda, né? E a gente tem, enfim, eu só queria agradecer muito o convite. Eu e o Vinícius, nós somos colegas de BCCRIM de muitos anos e nós nunca nos vimos pessoalmente, né, Vinícius? A gente sempre troca e-mails e agradeço muito o convite. Parece que para mim a gente já se conhece, eu espero que a gente tenha a possibilidade de continuar essa conversa outra vez. Conte comigo para o que você quiser, o que você precisar. Agradeço um montão e o que eu diria só para os alunos que talvez estiverem assistindo é que escrever uma tese de doutorado é atravessar um deserto, assim, né? Quando você chega no meio dela, você fala, bom, ou eu vou morrer ou eu vou seguir adiante. E aí não dá para voltar. A gente tem um tempo de respirar, de tomar fôlego, voltar a gostar dela de novo, publicar, é normal, né? Eu digo normal para eu mesma me convencer de que é normal. E, enfim, queria te parabenizar muito pela valentia, pela coragem de escrever em alemão, que eu imagino o sofrimento que deve ter sido isso, porque já é suficiente sofrimento escrever em português. Então, enfim, eu peço desculpas mais uma vez por ter que sair agora. Desejo que o debate de vocês seja excelente. Estou à disposição de todos vocês do IDP quando quiserem, quando precisarem. E agradeço enormemente pelo boost de energia que me deu aqui falar de direito penal com vocês, com pessoas maravilhosas. Já me deu um up. Vou dar aula agora mais feliz, gente. Muito obrigada. Ótima tarde, ótimo dia para vocês. Obrigada, Ana. Obrigado. Tchau, também. Foi um prazer contar contigo e fica certamente já convidada para participar dos próximos encontros. Muito obrigado. Com certeza. Com certeza. Então, Emília, avançando um pouquinho, acho que o debate já está muito interessante. Eu particularmente não pude ler a tese inteira que tu me mandou, né? Eu te agradeço, mas eu não tenho contato com o alemão. O alemão vai ficar para a próxima vida, não vai ficar para essa. E eu li, então, só o formulário da tese que tu fez, que é o que a gente faz de esquema básico para o debate aqui no seminário. Então, eu queria que tu explicasse um pouquinho mais, até para te dar a oportunidade de falar mais sobre a tese, o que seria exatamente entender-se ocultação com relação a bens e objetos físicos? Como que tu faz essa delimitação porque ali numa parte do formulário tu diz que ele deve ser uma redução interpretativa do tipo penal para o ocultar passar a abranger exclusivamente objetos e bens físicos, e que dissimulação representaria ações que alterem outros elementos do objeto, levado a que o vinculam ao delito antecedente. Então, com relação à tua tese específica, eu queria entender um pouquinho mais o que seria, como que tu propõe essa delimitação. Já passando para a questão do exemplo, aí por curiosidade mesmo, do exemplo alemão, aí o Uriel também pode ajudar. Pelo que eu entendi, uma das principais reformas agora, dessa reforma no sistema alemão, seria a exclusão do rol de delitos antecedentes, então ampliação para qualquer um desses delitos eventualmente anteriores. Mas como que se dá essa relação de acessoriedade que se coloca em relação ao delito anterior aí na Alemanha? Aqui no Brasil, a gente tem tido alguns debates interessantes. Teve um caso no STF recentemente, que o Bruno abordou até num artigo recentemente, em que se discutiu a atipicidade do crime anterior. Era um crime tributário aqui no Brasil. Existe uma construção bem peculiar aqui no Brasil sobre os crimes tributários, que é uma súmula vinculante do STF, de que tu precisa ter o lançamento definitivo do crédito tributário para ter a consumação do delito tributário. Então, tu precisa, no âmbito fiscal, dizer, tá devendo.
para então considerar que pode se consumar o crime antecedente tributário. E aí a lavagem, com relação ao dinheiro do crime tributário, dependeria dessa consumação que só se daria com o lançamento definitivo do crédito. E aí isso teve como consequência concreta uma prisão preventiva que havia sido decretada com fundamento na lavagem, só que a lavagem poderia nem ter ocorrido, tendo em vista que o crime antecedente nem tinha ocorrido. Então, ainda que possa haver um rol aberto, é necessário ter algum critério desse crime acessório, algum critério que legitime essa imputação pelo crime de lavagem. Então, como que vocês têm interpretado isso na Alemanha? Como que a doutrina e a jurisprudência têm recebido essa exclusão do rol antecedente, mas como tem se colocado essa relação de acessoriedade em relação a outro crime? Se vocês puderem contribuir também, não sei se eu estou indo muito longe, né? Essa lógica aqui do Brasil dos crimes tributários do lançamento definitivo é uma lógica que me parece bem peculiar, né? Não sei se vai ter como transplantar muito. Mas, para o âmbito do processo penal, isso é super interessante, né? Trazendo um pouco aqui a cabeça do processualista, por exemplo, a configuração do ocultar como crime permanente ou não, além de impactar para a prescrição, né, que é o primeiro ponto que a gente pensa com relação a como tu bem disse, ocultação de cadáver, etc., também traz um impacto na preventiva, porque se introduziu o critério da contemporaneidade, né, que o fato tem que ser contemporâneo. Então, às vezes, a gente tem uma corrupção que foi feita anos atrás, que a pessoa não está nem mais num cargo que possa haver uma reiteração dessa conduta, mas ela pode ter um bem que está em oculto ainda, que ainda não foi encontrado, que ainda está, teoricamente, se cometendo a lavagem por ocultação. E aí se decreta uma preventiva com base nessa contemporaneidade ou nesse risco de reiteração em razão dos valores que estão sendo ainda ocultados. Então, isso traz impactos muito interessantes na prática e também no âmbito processual. Mas ficam essas duas questões. Primeiro, como que tu define essa limitação aos bens e objetos físicos, e também como que se dá essa acessoriedade, se for possível, se vocês souberem. Não, excelente pergunta, Vinícius, até porque tu não leu, né? Eu acho que muitos dos que estão assistindo o debate aqui também não leram a tese, então fica difícil, né, no panorama inicial, eu explicar como e qual foi meu ponto, talvez, de partida, ou quais foram as minhas justificativas para realizar isso. Digamos assim, teve duas inspirações para essa proposta. Uma delas é de princípios de hermenêutica mesmo, né? Então, em princípio, quando a gente analisa uma lei, a gente parte do pressuposto de que absolutamente todas as palavras que o legislador incluiu na norma têm um sentido próprio, elas têm uma razão de estar ali. Até quem menciona muito isso é o Pier Paolo Bottini, né, no livro dele, que eu acho que é um dos melhores livros que a gente tem sobre esse tema no cenário nacional. Então, basicamente, a gente não pode partir do pressuposto de que ocultação e dissimulação são meio que a mesma coisa, ou aceitar essa sobreposição, porque a gente parte desse pressuposto de que não haveriam palavras, verbos, enfim, elementos redundantes em cada tipo. Então, a partir daí, a gente para pensar, bom, eles têm que ter universos de significado diferentes. E o outro ponto, né, no qual, enfim, de partida para essa proposta foi essa decisão do STF, no caso 863, da ação penal 863, em que ele lança a mão, é superficial a argumentação, tá? Mas quando se afirma que o ocultar é um delito permanente, se lança a mão de dois tipos penais para justificar isso. O estelionato e, aliás, a receptação. Agora eu estou confundindo os termos. Eu precisaria conferir aqui, mas enfim, e a ocultação de cadáver. E eu parei para pensar, tudo bem, nesses dois delitos a gente costuma interpretar como sendo, enfim, o verbo nuclear ocultar como sendo indicativo de uma natureza de delito permanente. Mas a gente tem esse verbo ocultar, a gente tem mais de uma acepção. Então, em que acepção, como é que eu sei em qual dessas acepções o legislador quis usar nesses casos? E aí eu
fiz uma procura só no nosso Código Penal, analisei que há dezenas de vezes aparece o verbo ocultar, e nem sempre é na mesma acepção. Algumas delas fica bastante claro que o ocultar foi no sentido de esconder informações, de omitir informações, ou de simular em relação a informações. Em outros, fica bastante claro que foi um esconder de um objeto físico. E justamente esses dois tipos penais que o STF escolheu para fundamentar a sua escolha interpretativa de crime permanente para ocultar do crime de lavagem de dinheiro, são crimes que necessariamente têm por objeto algo físico. Então, uma das minhas justificativas é, se a gente vai fazer essa analogia, ela tem que ser bem feita. Então, se eu vou dizer que o ocultar no crime de lavagem de dinheiro é um indicativo de um delito permanente, porque nesses outros dois tipos penais o ocultar também é permanente, eu tenho que levar em consideração que o ocultar nesses outros dois tipos penais é exclusivamente sobre bens físicos, é um esconder físico. Então, foi isso, foi uma necessidade, foi uma... vamos insistir, então, na coerência dessa analogia. Pelo menos isso. Então, assim, nesse sentido, é uma proposta, digamos assim, limitada, porque ela não questiona se essa analogia ela seria desejável, se eu posso falar que um ocultar sequer deveria ser um crime permanente. Eu estou dizendo o seguinte, então a gente parte do pressuposto de que o ocultar e o dissimular são verbos necessariamente diferentes, eles têm existências diferentes, eles têm um sentido diferente, e esse sentido diferente, então, se a gente vai interpretar o ocultar como sendo um crime permanente, com base nesses outros dois exemplos, porque o STF poderia ter dado vários outros, para, inclusive, questionar se a gente poderia pensar em qual acepção, essa palavra sequer é usada, qual acepção o legislador quis usar a palavra ocultação. Né? Tanto que eu analiso também argumentos gramaticais para isso. Inclusive, a existência de um ou já indica que uma coisa é diferente da outra. Né? Então, assim, eu faço uma análise também linguística do tipo penal de lavagem de dinheiro, pelo menos do artigo 1º caput da nossa lei, para demonstrar que, sim, tudo indica que o legislador não quis dizer um ou outro porque são a mesma coisa, e, no sentido daquilo que o STF argumenta, se ele usou dois exemplos em que a ocultação é um delito permanente, e esses dois exemplos são necessariamente... se eu vou ocultar um corpo, eu tenho que ocultar uma pessoa de verdade, então eu tenho que aceitar que, nesses casos, se a ocultação vai ser um delito permanente, porque na ocultação de cadáver é um delito permanente, eu só posso estar falando de uma coisa física. Então foi assim, foi uma lógica bastante direta. Em relação a essa pergunta, não sei o que tu acha aí, enfim. Sim, não, achei interessante tuas premissas, é bom a gente ir pensando sempre assim. E com relação às tuas a proposta, eu entendi, tu quer limitar, só que aí a gente pode chegar naquele exemplo de vou enterrar dinheiro no quintal. Mas é que isso já é considerado, inclusive é dado como exemplo nos nossos, em vários trabalhos que tratam da lavagem de dinheiro, o possivelmente, enfim, não falamos em esconder no quintal, mas falamos então de um apartamento cheio com muito dinheiro. Nas paredes, com malas, né? Também. Então, assim, se a gente... E isso a gente pode questionar, mas daí vai ser um outro argumento, mas que isso já é considerado lavagem de dinheiro. Dentro de certos contextos, hoje em dia, já é. Eu não estou criando uma nova hipótese. Essa hipótese, ela já existe, eu só estou separando ela da dissimulação. Sim. Sim. Agora, claro que a gente vai acrescentar aí, e não é suficiente, eu concordo com a Ana Carolina nesse sentido, a existência de todo um contexto que indique que eu vou lavar ou não, já é dizer que eu não estou lavando, quando eu falo em ocultação no sentido físico. E, assim, a gente incluiu os verbos, acho que, assim como nós, assim como na Alemanha, foram incluídos esses verbos para tentar fazer uma correspondência com os tratados internacionais que exigiam a criminalização dessas condutas. Mas, assim, esses tratados, e praticamente todos, né, a gente vai ter Mérida, Palermo, todos vão meio que copiar, quase que literalmente, aquela redação que foi dada na Convenção de Viena de 1988, quando se fala da necessidade de criminalizar essas condutas em relação aos crimes de tráfico de entorpecentes. Mas, assim, tratados internacionais não são pensados para serem aplicáveis como normas dentro de cada país. E esse é um erro que é bem comum, que é na tentativa de internalizar o conteúdo desses tratados, muitas vezes se internaliza as palavras, achando que elas vão corresponder a isso. Por isso que eu também fiz toda essa análise acerca dos tratados, né, das normativas internacionais. Falando, olha, o que se desejava que os países criminalizassem e o que se veio a criminalizar. Né?
Sim, não, perfeito. Eu só faço votos que tu, não sei se tu vai traduzir o livro inteiro, mas pelo menos se não traduzir o livro inteiro, Partes, tem que Até publicar. porque a parte da análise do tipo penal alemão teria que adaptar a reforma. Eu acho que não tem porquê, não. Eu acho que seria melhor publicar em formas de artigos mesmo, mas eu ainda não pensei mais concretamente em como situar esse debate aqui, como me fazer entender, de novo, que nem eu estou tentando aqui agora, de maneira que seja convincente dentro Sim. dos parâmetros argumentativos que a gente tem aqui. Não, mas é interessante mais, tem que fazer, tem que ao menos publicar 1 ou 2 artigos com as teses concretas, acho que vai ser muito importante aqui para focar o debate brasileiro. Uriel, teria mais algum comentário, alguma coisa? Não sei se o Gabriel quer também comentar, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, o Emília fazer alguns comentários finais, mais ou menos Olha, isso. eu ia só responder a tua pergunta sobre a assessoria, né? Sim, Acho que foi a palavra que tu usou. isso. Eu acho que, não, essa questão se coloca aqui também. Quando que o crime de sonegação de imposto é cometido? Em que momento? E antes de ele ser cometido, é mais ou menos essa questão, né? Você pode ter lavagem antes dele ser Sim, cometido. enquanto ele não for cometido, ele não pode ser objeto de lavagem de dinheiro. Então, isso na nossa prática, eu acho que eu posso dizer, com minha experiência, ainda assim, não, preliminar, não estou trabalhando aqui muito tempo, mas na minha experiência aqui, essa é uma questão, assim, muito relevante, né? Se nós temos, se tem indícios que dinheiro está sendo ocultado no ano corrente, né, agora, nesse momento, pode-se pela lei de lavagem de dinheiro na Alemanha, que é Gesetz, né, não pelo tipo penal, mas pela lei de natureza administrativa, né, passar essa informação para as autoridades fiscais. Mas a apreensão do dinheiro em si não é possível, porque não há crime ainda, né? Assim, Sim. de forma bem simplificada, né? Mas e não em todos os casos, mas vamos assim responder assim, né? Eu acho que isso responde a tua questão, né? Sim, responde. É bem isso. Pelo que eu sei, isso não é um debate. Isso não é possível. Na aplicação da lei exige uma comissão de crime, o crime ainda não é cometido naquele momento. Não. Sim, perfeito. Sim? Isso. É que aqui no Brasil tem a doutrina chama de uma acessoriedade limitada, porque tem um dispositivo na lei que fala que se o crime anterior, mesmo se for isento em relação ao crime anterior ou distinta a punibilidade do crime antecedente, a lavagem ainda é possível. Então, se discute em quais são os limites em relação ao crime anterior. Tem que ser típico, tem que ser ilícito, se não for ilícito, vai ter excluir ou não, porque é isento de pena e distinta punibilidade, a lei fala que não tem problema, pode ter lavagem igual. Se tiver Não, isso é outra prescrito. questão. Isso é outra questão. Exceto que elimina, daí, porque a gente tem enquanto elemento típico, que seja proveniente de infração penal. Então, alguns dos elementos da infração penal precisam estar presentes ou ter estado presentes em algum momento, né? Então, senão a gente não vai ter a perfectibilização do tipo penal. Eu acho que daí tem... Claro, isso ocorre até no tipo penal da lavagem de dinheiro em si, no parágrafo, agora não sei qual é, depois da reforma, mas a autolavagem, né, de dinheiro não é punível, mas ela é típica. Então, ela pode ser punível, né, mas tem uma exceção de punibilidade, né, na autolavagem de dinheiro. E essa exceção de punibilidade, ela não exclui a tipicidade. Então, podemos confiscar o dinheiro que foi autolavado, sempre. Ele pode ser objeto de outra lavagem de dinheiro, claro. Mas ele não, isso sim. A questão é só se antes da tipicidade do ato pode ocorrer lavagem de dinheiro. Isso não. Isso não. E no caso de sonegação de imposto, isso é bem virulento, porque é nesse caso que podemos observar o ato que prepara a sonegação
mas ainda não há sonegação porque ainda não há dever fiscal. Nesse caso, não é possibilidade. Isso é bem... Sim, perfeito. Acho que já explicou bem, tranquilo, era só para trazer o debate mesmo. Não, é interessante. E eu acho que isso reflete também um pouco essa dificuldade, assim, de... especificamente em relação à lavagem, aquilo que era discutido, a forma como era discutido na Alemanha, algumas das questões era muito diferente daqui, né? A gente tem lá uma questão muito grande do Herrühren, né? Que é a proveniência, e que, a meu ver, aqui a gente não discute com a mesma... vai com o mesmo compromisso, ou compromisso argumentativo, justamente por isso, né, a lei diz que não precisa ser objeto sequer de processo penal, delito antecedente, a gente tem essa all crimes approach como sendo basicamente ela é compreendida como se não precisasse sequer ser melhor situado o delito antecedente. Na verdade, a gente tem que ter no mínimo algum tipo de prova, e para ter algum tipo de prova de que houve proveniência de uma infração penal, eu preciso saber mais ou menos as circunstâncias, né, em que isso teria acontecido, eu preciso ter elementos mínimos que indiquem que houve, de fato, uma infração penal antecedente. Então, assim, lá me parece que eles focaram muito mais o debate para falar como é que eu sei que está preenchido esse elemento típico da proveniência. E, né, lá também a questão da contaminação, né, das teorias da contaminação, foi discutida com também bastante afinco, né, por muito tempo, muito antes de chegar aqui, está chegando agora, alguns desses problemas. E agora parece que inverteu um pouco também, que aqui a gente já tem esse problema da delimitação das condutas, e lá o que que acontece? Porque assim, na exposição de motivos, o nosso legislador, claro, ele menciona outros países também, mas especificamente em relação às palavras ocultação e dissimulação, ele cita a Alemanha. O que também já me dá, talvez, mais um ponto de apoio para argumentar, olha, só que lá a ocultação e dissimulação são interpretadas dessa maneira, só que lá o tipo penal antigo, pelo menos o que eu analisei mais a fundo, ele era escrito de uma maneira menos ambígua, e o nosso legislador poderia ter feito isso se ele tivesse dito ocultar o bem, ou dissimular, aí a sua movimentação, a sua propriedade, entende? Se a gente tivesse feito essa redação típica, a gente já teria muito menos ambiguidade. Então, tanto que um dos meus argumentos foi, eu acho que a gente pode e deve interpretar dessa maneira, por todos esses argumentos, e também porque é necessário, senão a gente não tem como salvar uma aplicação desse tipo penal agora, e a gente sabe que a situação está aí, e esses casos reais, concretos, precisam ser resolvidos, e eu acho que é inaceitável que a gente resolva da forma como a gente tem resolvido, que é basicamente não oferecendo nenhum parâmetro concreto de diferenciação, e resolvendo só caso a caso, sem, né, então, por exemplo, um critério que se aplique a todos os casos. Né? Então, foi essa a minha preocupação bastante, mas que, enfim, a tese toda não é essa, né, ela vem de toda uma análise contextual muito maior para conseguir compreender e tornar compreensível aos alemães o nosso contexto de punibilidade da lavagem de dinheiro, assim, como é que se moldou, qual é a realidade dela, né, qual a dimensão da realidade dela no Brasil hoje, mas também para compreender as discussões que estavam sendo travadas em solo alemão e se também elas são úteis para nós, assim, eu acho que muitas delas são. Algumas a gente aproveita especificamente as críticas, né? E enfim, é mais ou menos isso. Eu posso só... primeiro, eu acho que isso deu certo, né, na tua tese. Eu acho que é muito, muito bom também levar para a Alemanha também a situação brasileira, né? Aqui também tem o uso... Isso. O Brasil é um país importante, né? No nível global, e eu acho que muitos alemães que não sabem falar português, eu acho que esse livro também traz uma janela, né? Bem importante. Mas eu só queria talvez esclarecer algo que eu falei agora para o Vinícius. Essa questão, na verdade, é muito atual. Eu só queria deixar isso claro, porque atual sim, porque até a mudança da lei em março desse ano, essa questão se colocava, porque a sonegação de imposto não era um crime antecedente da lavagem de dinheiro em si, só gewerblich, né? Ou seja, como se diz, comercial. Comercialmente. Né?
Aí tinha um outro debate que é do direito fiscal, não importa aqui, mas agora que nós temos all crime, de fato, essa questão se coloca porque qualquer sonegação de imposto como crime pode ser crime de incidência. Então, essa questão que eu respondi com uma certa segurança é uma questão bem atual, assim, desse ano, de alguns meses. A outra questão, que eu sei que me parecia, Vinícius, que tu gostaria de encerrar, eu não quero também extrapolar aqui Não, fica à vontade. Não, fica à vontade. só que, por curiosidade, mas isso como alemão agora, né? Eu gostaria de saber, voltar a essa questão da Einziehung. Eu só queria saber se essa terminologia, provenir, a proveniência direta ou indireta, assim, resumindo de um exemplo bem concreto, que eu acho que ocorre no Brasil, com certa frequência, ocultar droga pode ser lavagem de dinheiro, e, de outra forma, ocultar, um exemplo um pouco mais radical, ocultar uma arma ilegal pode ser lavagem de dinheiro. Claro que sempre a lei, né? Sempre a lei, senão é típico. Como, digamos assim, como surrogata, né? Como a mãe do autor do tráfico de drogas oculta a arma dele e oculta a droga dele. Isso é lavagem de dinheiro? Tem vários pontos aí. Primeiro que isso já são em si outros delitos. Então, a gente tem... Isso eu imagino que seja. Mas então, a gente teria que analisar qual é o sentido. Eu acho que digamos assim, só poderia ser, não fosse já um outro crime que, digamos assim, absorveria. Okay. Entendeu? Eu não sei, eu acho difícil. Eu diria dessa forma, porque a gente já vai ter... não é um concurso formal, tu entende? Outro a gente costuma também utilizar... a gente vem argumentando, pelo menos, né, e tem costumado utilizar a intenção de praticar o processo de lavagem de dinheiro como sendo também um dos elementos de interpretação do tipo penal. Então, o que a mãe dele fez, na verdade, até objetivamente, não é lavagem, porque talvez o objetivo dela ali fosse outro, né? Por que ela escondeu a arma dele? Talvez é favorecimento. Ela escondeu, ela tá praticando, ela tá envolvida no tráfico de drogas, ou ela vai... Enfim, eu acho complicado. E eu acho complicado que a droga tenha que ter sido também produto de delito antecedente. Então, eu acho que a gente tem um problema de object aí também, bastante grande. Sim. Não, mas em princípio, ele é só isso que eu gostaria de dizer. Essa resposta não, assim, como se diz... agora me escapa a palavra em português, mas essa resposta típica do jurista de dizer depende, né, já respondeu a minha pergunta. Só queria saber se... mas em princípio, assim, eu acho bem difícil que a gente... Aí que tá, eu acho que é bem difícil que a gente chegasse a cogitar isso na prática, entende? Eu acho que a gente pode aqui, talvez estar falando em teoria, mas eu acho que seria muito difícil que alguém tentasse imputar eu ter drogas como lavagem, e até porque daí tu também sabe que a gente tem, daqui a pouco, se era pouca droga ou não, se era uma arma ou não, a gente vai ter também princípios, talvez até de insignificância, né, que a gente também não está falando tanto em relação à lavagem de dinheiro, mas a quantidade do que eu lavo ou não, e isso é diferente na Alemanha, se eu sei, né, então... A questão, não, eu concordo plenamente, a questão só isso que eu quis, assim... apontar ou realmente questionar. Na verdade, lançar esse questionamento. Caso, a questão da interpretação dessas palavras da lei, né? Que é direto ou indiretamente, né? O que significa? Né? O direto ou indiretamente é para pegar aquilo que substituiu, digamos. Pode ser que eu tenha obtido, digamos, no delito antecedente, cash, dinheiro, e tenha transformado isso em outra coisa, que depois eu vou continuar, digamos, obra de arte, ou joias, mas com a intenção de continuar, né? Sim, mas exatamente, mas tu parece também conhecer, tu falou, ficou claro que tu tá bem ciente da jurisprudência alemã nesse ponto,
que na Alemanha o Herren é entendido como a proveniência de sentido amplo. Então, qual que é o nexo causal? A arma, então. A arma do tráfico de drogas armado tem um nexo causal com o tráfico de drogas armado. Então, a princípio, na aplicação da lei alemã, esse caso do STJ alemão, pode ser dito que a arma é um objeto de lavagem de dinheiro, né, pela aplicação da lei. Então, só queria... O que eu acho complicado nessa interpretação é que é o seguinte, a arma ela estava sendo utilizada no tráfico, ela não surgiu por meio da prática daquele crime de tráfico. Então, eu acho que me parece que nesses termos, aí a interpretação está só errada. Porque eu acho que não é a opinião minoritária aqui na Alemanha. Essa que tu está dizendo. Com certeza é a posição da maioria. O legislador, eu acho que daí também tu não pode ir além, por isso também eu fui cuidadosa na minha proposta, tu não pode ir além daquilo que foi efetivamente dito pelo legislador com as palavras que ele disse na legislação. Não pode simplesmente mudar aquilo que ele falou. Se ele falou improveniente, a gente tem algum tipo de consenso sobre o que significa proveniência. A gente pode ter vários significados possíveis, mas a gente tem também os que são impossíveis, que é o que, evidentemente, não é proveniente. Nesse caso, se eu já estava utilizando, inclusive, a arma para praticar o delito, eu não obtive ela com aquele delito. Eu obtive para aquele delito. Sim, exatamente. Né? Exatamente. Não, ótimo. Não sei se fica claro para ti, Vinícius. Não, eu digo até para o Vinícius, assim, qual é a controvérsia aqui que a gente está falando acerca do objeto da lavagem. Sim. Eu achei muito interessante, a gente normalmente não pensa tanto quanto a isso, porque, como tu falou, na prática aqui, dificilmente seria imputado com relação a drogas uma lavagem, seria imputado o tráfico em si ou alguma outra conduta relacionada. Mas acho que são debates muito interessantes, né? Quando a gente pensa em obras de arte, quando a gente pensa em alguma outra coisa assim, isso pode ser, sim, convertido em questões bem pertinentes. Mas acho que é isso. Não sei se tem mais alguma coisa para concluir, Emília. Só te agradecer. Tu quer falar mais alguma coisa para encerrar? Não, eu queria agradecer também. Dizer que, sim, eu acho que tem muitos dos argumentos que eu trago que talvez sejam úteis para a gente simplesmente começar a debater mais alguns pontos que a gente não está debatendo, resolver alguns problemas que a gente... Primeiro a gente resolve alguns e depois a gente questiona outros para simplesmente colocar, acho que, o debate nos eixos, porque, e não é desmerecer, a gente está trabalhando com os doutrinadores, enfim, até os tribunais brasileiros estão trabalhando com uma matéria muito difícil, muito complexa e muito volátil quase, né? Então, assim, a minha ideia quem sabe se a gente conseguir determinar melhor quais são esses problemas e quais são as vias possíveis ou não de solução deles, inclusive apontando as soluções que não são satisfatórias, eu acho que a gente consegue, colocar avançar um pouco mais no debate, por mais que a gente talvez não convença o legislador a adotar, ou enfim, abandonar uma certa política criminal, a gente não está completamente, né, impotente em relação à situação que nos foi até imposta, né? Eu acho que é nosso papel, é nosso dever, enfim, debater e criticar, porque, né, uma hora a gente consegue fazer alguma diferença, eu acho que é bastante importante. Então, a minha intenção é, sim, trazer algumas dessas coisas que a gente debateu aqui hoje, mas eu também quero trazer ela de uma maneira que faça sentido para o nosso debate aqui, né, porque foi uma outra preocupação que eu tive durante a tese, foi talvez tentar trazer algo para os alemães que fizesse sentido dentro da realidade deles, até porque a defesa também foi em alemão, né? Então eu estava bem ciente disso, mas agora eu acho que eu preciso selecionar as coisas que eu acho que vale a pena mesmo trazer e que precisam ser trazidas, mas é claro, daí eu espero que no futuro a gente siga debatendo isso, e me coloco sempre à disposição aqui, fiquei muito feliz com o convite, mesmo. Obrigada, Vinícius, obrigada, Bruno, né? Sei que ele não pôde estar aqui, e enfim, contem comigo para futuros debates. Obrigada, Uriel. Perfeito, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Uriel. Acho que foi, e também a Ana Carolina, que teve que sair um pouquinho mais cedo. Acho que foi um debate muito interessante. Acho que tanto pela trajetória de construção da tese, quanto pelo próprio conteúdo dela, foi muito interessante. Pode trazer diversas contribuições aqui para o debate brasileiro, então não deixa de traduzir
e publicar isso em 1 ou 2 artigos que certamente são muito importantes, que eu quero ler. Então, Não, pode deixar. Mando Então, sim. fica já a todos o convite para o próximo encontro. Agora a gente faz um por mês. Em novembro vai ter o debate da tese da Daniele Galvão sobre precedentes em matéria criminal. Provavelmente vai ser no dia 26 de novembro, a gente ainda vai divulgar. Vocês ficam convidados se quiserem participar, e tudo sempre é divulgado lá no nosso Instagram, nas redes sociais e também na página do IDP. Então, muito obrigado, Emília, muito obrigado, Uriel, Gabriel também, que acompanhou. Bom dia para vocês, boa tarde, boa semana. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.